Salve, salve nação corintiana! Bora para mais um giro de notícias no canal do Mineirinho? Pessoal, todos os dias vídeo novo sobre os bastidores, mercado da bola, política do futebol, pós-jogo. Mas antes quero pedir você que acompanha nosso trabalho, que deixe um like aqui no vídeo, deixe um comentário, deixe sua inscrição, ative a notificação. Isso é muito bom para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do conteúdo e recomenda para toda a nação. Então bora juntos acompanhar o vídeo? O elenco e a comissão técnica. Eram alguns dias, o Corinthians já tinha prometido para o seu elenco que assim que entrasse um dinheiro, né, por conta do fluxo de caixa, em razão do bloqueio de contas, dos empresários, aquelas dívidas todas que vocês já sabem, o Corinthians quitaria. E o Corinthians conseguiu receber a premiação de 2024 do Campeonato Brasileiro, cerca de 33 milhões de reais, e com isso conseguiu quitar essas pendências relacionadas ao elenco e à comissão técnica. Vejam só, depois de 3 vitórias consecutivas, mesmo com pendências, mesmo com salários atrasados, a diretoria foi lá e deu esse carinho para toda a delegação às vésperas de um clássico. Vocês imaginem a motivação que esses caras não terão, já teriam por si só, por ser clássico, pela sequência positiva, pelo que o time está jogando, mas vamos combinar que não deixa de ser um agradinho interessante, né? Ó, rapaziada, tá tudo em dia, então pode jogar o clássico com a cabeça focada naquilo que interessa, que é jogar contra o São Paulo no Morumbi no domingo. O São Paulo que venceu o Guarani, jogando bem, colocando titulares e tal. Vai ser um embate muito legal da gente acompanhar. O Gustavo Henrique noticia o Corinthians, tá fora por tempo indeterminado. A gente não tem como precisar aí, mas imagino, obviamente eu sou leigo no assunto, né? É só uma experiência de acompanhar casos parecidos em questões musculares, como é o caso do Gustavo Henrique, 2 a 3 semanas. Pode ser que role um pouco mais, mas ele vai perder esse começo de temporada do Corinthians. O Gustavo Henrique, que terminou a temporada como titular ao lado do André Ramalho. O André Ramalho é titular absoluto, e na sua dupla, digamos assim, tem essa expectativa. Será que vai ser o Kaká? O João Pedro Tchoca fez um jogaço contra o Água Santa. O Félix Torres foi titular também contra o Água Santa, mas esse eu acho que perdeu espaço. Então, assim, e tem o Renato também no elenco, né? Mas eu tô esquecendo de um zagueiro, eu acho. Não, acho que é isso. Acho que é isso. Eu imagino que seja o Kaká. Dentro de uma hierarquia sem o Gustavo Henrique ao lado do André Ramalho, o Kaká deve ser o zagueiro no majestoso. O Rodrigo Garro, por mais que o Ramon tenha indicado titulares contra o São Paulo, a volta dos titulares são dos titulares à disposição. Por exemplo, o Breno Bidon não vai estar à disposição. Ele é titular, mas ele está no Sul-Americano Sub-20. O Rodrigo Garro ainda não está à disposição. Ele voltou a treinar no meio dessa semana, voltou a correr depois da tendinite lá do joelho, acompanhado pelos fisioterapeutas. Tem uma previsão, que eu acho até não tão otimista, dele voltar só no dia 19 de fevereiro, quando o Corinthians entra em campo pela pré-Libertadores. Mas eu acho que ele entra em campo antes, tá? Dia 6 de fevereiro tem o derby, e a gente imagina que até lá o Garro esteja recuperado, a menos que não esteja, mas no derby eu tenho a impressão de que ele não vai faltar. Então, já já a gente vai ter em campo o Rodrigo Garro, titular absoluto, um dos grandes caras do futebol brasileiro no ano passado, e que não dá para dizer que está fazendo falta, né? Porque o Corinthians está se virando bem sem ele, mas o Garro é uma peça fundamental no esquema do Ramon Dias. Bom, gente, vamos lá. A gente nem teve tempo de falar, porque foi no dia do jogo com o Água Santa, mas a Esportes da Sorte finalmente conseguiu a liberação do governo federal, do Ministério da Fazenda, para operar aqui no Brasil. E isso muda tudo, né, gente? É uma autorização por 5 anos, com a outorga paga de 30 milhões de reais e todas as regulamentações, todas as normativas presentes, inclusive com o domínio, né, com o final ali .bet.br, que está sendo verificado, mas a Esportes da Sorte conseguiu se adequar e foi autorizada. Com isso, o Corinthians resolve um grande impasse, porque era isso, né? A diretoria estava esperando o que fazer para muitas coisas começarem a andar a partir de agora. Entre elas, sim, a contratação de Paul Pogba. Não é novidade para ninguém. O Augusto Melo e membros da diretoria, eles têm dito de que as conversas existem, de que o jogador se mostrou interessado, o Memphis Depay tem auxiliado na conversação, o Fabinho Soldado está participando ativamente, mas o Corinthians precisava saber de que maneira iria viabilizar essa questão.
porque dependia. Salve nação, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians. E vamos iniciar o vídeo falando um pouco da quitação do salário dos atletas do Corinthians. Após o Timão receber a premiação do Campeonato Brasileiro 2024, o presidente do Timão, Augusto Melo, acabou quitando o salário dos atletas, os salários atrasados. Que salário é esse? O salário do dia 5 de janeiro estava atrasado. O Corinthians acabou com esse atraso. E por que o Corinthians atrasou o salário do dia 5 de janeiro? Tendo em vista que o Timão estava pagando até adiantado. Augusto Melo explicou, abre aspas, o Corinthians acabou aí atrasando os seus compromissos, porque o fluxo de caixa do Corinthians acabou sendo barrado com mais de 40 milhões de reais. Por que aconteceu isso? Porque alguns empresários ingressaram com ação na justiça e a justiça bloqueou aí esse valor do Corinthians, passando aí de 40 milhões. Agora aí acabou perdendo um pouco o fluxo de caixa. Mas agora, após o Timão receber mais de 33 milhões de premiação, acabou honrando seus compromissos e pagaram todos os atletas à véspera do majestoso, à véspera de um grande clássico diante do São Paulo no Morumbi. Corinthians que começou a temporada 2025 embalado e está invicto no Campeonato Paulista. 3 jogos e 3 vitórias. Mesmo o Corinthians com salário atrasado, os jogadores não mediram esforços e estão bem demais dentro de campo. Porém, com essa quitação de salário, acredito que é um pouco mais de ânimo, é um pouco mais. Já é um clássico, já é um ânimo, mas você receber, você ter o dinheirinho no bolso, isso é muito bom. E o Corinthians não vai querer perder esse jogo pro São Paulo. O Corinthians terminou a sequência de vitórias aí no final do Brasileirão 2024 e iniciou a temporada 2025 também no mesmo ritmo. E você acha que o Corinthians vai querer perder nessa sequência de vitória? Jamais. O Corinthians tem 10 jogos sem perder e esse jogo com o São Paulo é importante. Mas se o Corinthians perder, tem crise? Não tem crise. Mas o Timão não vai querer perder. Alguns jogadores, infelizmente, estarão de fora contra o São Paulo. O Corinthians tem feito um trabalho muito técnico junto com a medicina, né? O departamento de departamento físico, né? Então o Corinthians tem feito um trabalho muito com cautela. Por quê? Porque não quer perder jogador nesse início de temporada. E o Corinthians tem um ano extremamente cheio de competições, né? Competições importantíssimas. O Corinthians quer dar prioridade para algumas delas. E aí, o Corinthians não vai contar com Gustavo Henrique, zagueiro que terminou a temporada 2024 como titular ao lado de André Ramalho. Ele está com uma pequena lesão e fica fora aí mais ou menos umas 3 semanas para se recuperar. Rodrigo Garro, aconteceu aquele acidente no final do ano passado, acabou tendo uma vítima fatal. Então o Rodrigo Garro está cuidando psicologicamente, né? É algo assim que, né, acabou aí deixando o jogador muito triste com tudo que aconteceu, né? E também sofreu uma lesão, está fora contra o São Paulo porque vive nesse período de recuperação. Outro jogador que está fora contra o São Paulo é Bruno Bidon, que foi outro atleta que terminou em alta o Brasileirão 2024 como titular absoluto e trazendo uma qualidade técnica para o meio-campo do Corinthians incrível ao lado de André Carrillo. Está fora porque está servindo a seleção brasileira sub-20, um jogador fantástico. Gente, vamos mudar um pouquinho de assunto e vamos falar de uma notícia maravilhosa, que é a regulamentação da Esporte da Sorte junto ao governo federal no período aí de 5 anos. A Esporte da Sorte acabou fazendo um pagamento, né, de 30 milhões junto ao governo federal e agora está liberada para atuar em todo o território nacional. Corinthians, que deu uma esfriada nas tratativas com o Pogba, agora acho que vai voltar novamente essas tratativas. O Corinthians tinha oferecido um salário aí de 3 milhões e meio para o Pogba e o Pogba tinha pedido 4 milhões e meio. Mas devido à Esporte da Sorte
tá passando por essas dificuldades burocráticas, né, jurídica, o Corinthians retirou um pouco o pé, porque não sabia. A Esporte da Sorte que banca essas contratações, banca metade, 50% de salário, né? Então, na minha opinião, acredito eu que o Corinthians vai voltar, retomar a negociação com o Pogba, porque é um sonho do presidente Augusto Melo, né? É um sonho também da Esporte da Sorte. Acredito eu que o Corinthians, esse início do ano, não contratou ninguém, porque a diretoria já sabia que a Esporte da Sorte ia passar por esse processo aí de regularização no Brasil, né? E acabou passando mesmo, mas agora tudo ok. Agora o Corinthians pode fazer contratações e é um mercado com muita tranquilidade. E o Pogba é um jogador que, se chegar no Corinthians, é chegar hoje e vestir a camisa, porque tem um talento, tem uma técnica, é um cara inteligente, é um cara que, pra mim, ele tem mais futebol que Memphis Depay. E olha, que o Memphis Depay chegou ao Corinthians e trouxe um resultado espetacular, tanto dentro de campo quanto fora de campo, porque é um cara que tem uma qualidade estratosférica, é um jogador que quando entra, e aos poucos ele tá entrando, porque tá voltando de pré-temporada, né? Você vê que traz uma qualidade pro time. Gente, Maicon, vamos falar um pouquinho do volante meio campista aí do Corinthians. Maicon, que se recupera de uma lesão no ligamento cruzado no joelho. Tá praticamente 100%, porém ele ainda não foi liberado para o técnico Ramon Dias colocar em campo. Por quê? Eu vou explicar. A prioridade do Corinthians esse ano 2025, a prioridade é a Libertadores. É a Libertadores. Então, o Corinthians tá preparando o Maicon para voltar só na Libertadores. Porque é uma competição importantíssima para o Corinthians. Então, o Corinthians não quer queimar etapas. Aos poucos tá trazendo seus jogadores para não sofrer lesão. Por exemplo, Hugo Souza. Hugo Souza não jogou até hoje. O Corinthians já tem 3 jogos no Campeonato Paulista e o Hugo Souza não jogou. Por quê? Tá preparando o jogador. Sabe que mais adiante tem competições importantíssimas, mais importantíssimas. É mais importante que o Campeonato Paulista. Então o Corinthians aos poucos está trazendo seu elenco, está montando o elenco e o time está se qualificando. Espero eu que a diretoria agora, com a regulamentação da Esporte da Sorte, que ouça o pedido aí do técnico Ramon Dias e faça as contratações pontuais que o técnico, junto com a sua comissão, fez ao Corinthians, que é contratar um zagueiro, que a gente precisa muito de um zagueiro, porque titular absoluto no Corinthians já derramaram. Os outros são jogadores para compor elenco. Um lateral esquerdo, mesmo o Diego Palacios voltando aí, não sabe de que maneira ele vai voltar, né? Como é que ele vai estar bem ou não. E depois o Corinthians também quer ir um meio campista, que no caso seria o Pogba, e um atacante. Então, se o Corinthians conseguir fazer essas 4 contratações, o time vai ficar extremamente qualificado e preparado para sair dessa fila aí que não ganha um título importante há muitos anos. Gente, quero agradecer vocês pelo carinho, agradecer pelo apoio e fazer um pedido especial. Deixa um comentário no vídeo, deixa aquela sua inscrição para a gente crescer a comunidade aqui e deixa o seu like também para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e começar a recomendar para toda a nação. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.